Você já parou para pensar como o mundo pode mudar completamente, em questão de segundos, porque a verdade é que alguns acontecimentos foram tão impactantes que mudaram o rumo da humanidade para sempre, e o mais assustador é que muitos deles aconteceram sem nenhum aviso, sem tempo de reação e sem que ninguém pudesse impedir. E conforme você vai ouvir cada um deles, você vai perceber uma coisa: o perigo nem sempre dá sinais, às vezes, ele simplesmente acontece. Tudo começa em 1971, com um experimento que parecia simples, mas acabou revelando um dos lados mais sombrios do ser humano, o experimento de Stanford. A proposta era estudar comportamento, entender como pessoas comuns reagiriam. Dentro de uma simulação de prisão, voluntários foram divididos entre guardas e prisioneiros. Tudo parecia controlado, organizado, seguro, mas em poucos dias, o ambiente começou a mudar tudo. Os guardas passaram a exercer poder de forma abusiva, humilhações começaram, punições psicológicas, gritos, pressão constante, enquanto os prisioneiros começaram a apresentar sinais reais de sofrimento, ansiedade, medo, desespero. Alguns chegaram a ter colapsos emocionais, e o mais assustador é que ninguém ali era criminoso de verdade, eram pessoas comuns, mas o ambiente transformou completamente o comportamento delas. O experimento, que deveria durar semanas, foi encerrado em apenas 6 dias, porque aquilo já não era mais uma simulação, virou algo real. Algo perigoso, e até hoje, esse caso levanta uma dúvida inquietante: até que ponto o ambiente pode mudar quem nós somos, e será que qualquer pessoa pode se tornar cruel, dependendo da situação? Agora imagina uma situação onde o erro de uma única pessoa poderia acabar com o mundo inteiro. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, o planeta viveu dias de tensão absoluta. Estados Unidos e União Soviética estavam frente a frente, duas potências nucleares. Qualquer decisão errada poderia iniciar uma guerra sem volta. O medo tomou conta do mundo, escolas treinavam crianças para ataques, famílias construíam abrigos. Pessoas viviam esperando o pior, e em um dos momentos mais críticos, um submarino soviético, cercado por forças inimigas, acreditava que a guerra já havia começado, e estava pronto para lançar um míssil nuclear. Tudo dependia de uma decisão, de segundos, mas algo inesperado aconteceu. Um dos oficiais se recusou a autorizar o lançamento, ele duvidou, ele hesitou, e essa pequena decisão pode ter salvado o planeta inteiro. Porque se aquele míssil tivesse sido lançado, a resposta seria imediata, e em poucas horas, o mundo poderia entrar em um cenário de destruição total, um momento onde tudo quase acabou, mas não acabou. Mas nem sempre o perigo vem da guerra, às vezes, ele vem de algo que parecia impossível de falhar, como o Titanic. Em 1912, o maior navio já construído iniciou sua primeira viagem: luxo, tecnologia, conforto, confiança total. Ele era considerado inafundável, uma obra perfeita da engenharia. Milhares de pessoas embarcaram acreditando que estavam completamente seguras, mas na noite de 14 de abril, tudo mudou. Um iceberg surgiu no caminho, e a colisão aconteceu. No começo, não parecia algo grave. Muitos nem perceberam o que tinha acontecido, mas abaixo da superfície, o dano já era irreversível. A água começou a invadir o navio, lentamente, silenciosamente, e quando perceberam, já era tarde demais. O Titanic estava condenado. O pânico começou a se espalhar, pessoas correndo, tentando encontrar um lugar nos barcos salva-vidas, que eram poucos, insuficientes. Decisões difíceis foram tomadas. Famílias foram separadas, e em poucas horas, mais de 1.500 pessoas perderam a vida, no meio do oceano gelado. Uma tragédia que até hoje
continua sendo uma das mais chocantes da história. Agora avançando no tempo, chegamos em 2001. Quando o mundo inteiro presenciou algo simplesmente impensável, 4 aviões foram sequestrados, mas não para negociação, não para resgate, eles foram usados como armas. 2 atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York, o impacto foi imediato, o choque foi global, milhões de pessoas assistiam ao vivo, sem entender o que estava acontecendo, e pouco tempo depois, as torres desmoronaram. Diante dos olhos do mundo inteiro, milhares de vidas foram perdidas, famílias destruídas. E aquele momento mudou completamente a história recente. Aeroportos mudaram, a segurança mudou, a forma como o mundo enxerga o perigo mudou. Depois daquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas nada se compara à escala da Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu dezenas de países, anos de destruição, milhões de mortes, cidades inteiras sendo apagadas do mapa, um dos períodos mais sombrios da história humana. E foi no final dessa guerra que algo aconteceu que mudou para sempre o futuro da humanidade: as bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki, em questão de segundos, uma luz intensa tomou conta do céu. Seguida por uma onda de destruição inimaginável, construções desapareceram, pessoas foram atingidas, sem qualquer chance de reação, e mesmo depois da explosão, o perigo continuou, a radiação afetando os sobreviventes, causando doenças, impactando gerações futuras. Aquele momento mostrou o nível de destruição que a humanidade é capaz de causar e deixou uma marca que nunca será apagada. Mas nem só na guerra acontecem tragédias. Em 1986, milhões de pessoas assistiam ao lançamento do ônibus espacial Challenger. Era para ser mais uma missão comum. Tudo parecia normal, até que poucos segundos após a decolagem, algo deu errado. Uma falha técnica causou uma explosão, ao vivo, na televisão. O choque foi imediato, ninguém conseguiu reagir, ninguém esperava aquilo, e em poucos segundos, tudo acabou, nenhum dos tripulantes sobreviveu. E aquele momento ficou marcado como um dos mais chocantes da história da exploração espacial. Agora imagina um desastre, que não acontece de uma vez, mas continua destruindo tudo, por dias, semanas, meses. Em 2010, uma plataforma de petróleo explodiu no Golfo do México, o desastre da Deepwater Horizon. O vazamento não parava, dia após dia, milhões de barris de petróleo eram liberados no oceano, o impacto foi devastador, animais marinhos morreram, ecossistemas inteiros foram destruídos, praias ficaram completamente contaminadas. E o dano ambiental levou anos para começar a ser recuperado, um desastre silencioso, mas gigantesco. Mas a natureza também pode ser implacável. Em 2004, um terremoto submarino desencadeou um dos maiores tsunamis já registrados. Ondas gigantes viajaram por milhares de quilômetros em alta velocidade, atingindo vários países ao mesmo tempo. Cidades inteiras desapareceram, sem tempo de reação, pessoas foram surpreendidas, sem aviso, e o resultado foi devastador: mais de 200 mil mortes, em questão de horas. Um dos desastres naturais mais mortais da história moderna. E agora, chegamos em um dos maiores mistérios da história recente. Em 2014, um avião decolou normalmente, tudo parecia seguir como qualquer outro voo, passageiros tranquilos, rota definida, nenhum sinal de problema. Mas em certo momento, algo aconteceu, e o avião simplesmente desapareceu dos radares. O voo MH370, nenhum pedido de socorro claro, nenhuma explicação definitiva, apenas silêncio. Buscas foram feitas, investigações, teorias. Destroços foram encontrados anos depois, mas o que realmente aconteceu naquela noite ainda não foi totalmente explicado, e talvez nunca seja. Esses acontecimentos mostram uma coisa em comum:
O mundo pode mudar, a qualquer momento, sem aviso, sem controle, e às vezes, sem nenhuma explicação, e isso é o que torna tudo ainda mais assustador, porque mesmo com toda a tecnologia, todo o conhecimento e toda a evolução, ainda existem coisas que simplesmente fogem do nosso controle. Então me diz, qual desses acontecimentos mais te chocou? E qual deles você gostaria de entender completamente? Porque no final, a verdade é uma só: a história do mundo ainda guarda muitos segredos, e alguns deles podem nunca ser revelados.